Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui todas as terças e quintas, 20 horas, tem lives, sempre com temas e estratégias que vão ajudar você ou alguém que você ama, que tem alguma doença autoimune, a ficar mais próximo da remissão, ou seja, deixar a doença inativa, silenciada. E o tema da live de hoje é com a Michelle. A Michelle é uma paciente já de algum tempo e eu convidei ela para falar um pouco sobre a história dela, né, contar sobre a autoimune dela e como que ela hoje atingiu a tão sonhada remissão. Aí hoje tem mais qualidade de vida, uma perspectiva de um futuro sem dor, sem nada de complicações que a doença possa trazer e o melhor de tudo, com muito pouco ou sem nada de medicamentos, tá bom? Então, eu vou chamar ela aqui. Oi. Olá, Olá, boa noite, tudo bem? boa noite, Thales, tudo bem? Michele, muito obrigada por ter aceitado o convite e compartilhar a sua história com a gente. Tenho certeza que vai ajudar muita gente o que você tem para falar hoje. E aí eu queria que você começasse falando, assim, porque eu não sei se você sabe, mas a gente tem uma estatística que a pessoa fica cerca de 5 anos buscando um diagnóstico para a doença autoimune que ela é portadora, passando por cerca de 8 profissionais até chegar nesse diagnóstico. Então, é uma verdadeira peregrinação, assim, na busca de um diagnóstico, de saber o que se tem. Eu queria saber se com você foi assim ou não, como que foi, quando você, o que você sentiu, quanto tempo até você ter um diagnóstico, foi demorado, não foi? Conta um pouquinho para nós desse comecinho aí. Na verdade, eu tenho que resumir bem, viu, Thales? Porque se eu ficar aqui falando, vai horas, tá? Porque eu demorei bastante para descobrir o que que eu tinha. Porque eu tenho Uhum. sintomas desde criança. E para Uhum. astenia, não é comum, né? Você ter. Em mulheres, normalmente aparecem sintomas depois dos 45. E em mim apareceu sintomas quando criança. Então, quando eu comecei a procurar ajuda, que foi quando eu comecei a ter visão dupla, o que que aconteceu? O primeiro oftalmo que eu fui falou para minha mãe que era porque eu estudava demais, eu ficava muito tempo estudando em cima dos cadernos e aquilo ali prejudicou a minha visão. Aí me deu óculos. Aí tá. Foi o primeiro contato que eu tive em relação a isso. Mas a minha mãe disse que eu já tinha sintomas bem antes de mudar para Maringá, em relação à visão. E aí isso foi coisa que eu Uhum. fiquei sabendo recente agora também, porque eu estava conversando com ela e ela comentou. Então, assim, eu passei por oftalmo, eu ia num oftalmo, um colocava óculos, outro tirava. Um colocava, outro tirava. Aí eu comecei, foi um dos primeiros sintomas que começou a incomodar, foi a visão dupla. Todo mundo fala, o que é visão dupla? Eu fico vesga de um olho só, que normalmente é esse olho que ele vira, o da esquerda vira para a direita. Então, eu fico vesga de um olho só. Então, por exemplo, se tem um objeto no meio, esse objeto some e ele fica dois, um para cada lado, para você ter uma noção de como é complicado. Porque daí, tipo assim, o original ele desaparece e fica um para um lado e outro para o outro. Aí foi a fase Uhum. do óculos. Depois, isso devia ser, eu comecei na fase do óculos, eu devia ter o quê? Uns 8, 9 anos. Aí foi indo que passou. Aí quando eu comecei a ter sintomas de novo, foi quando eu fui para Portugal. Eu casei, eu tinha 19 anos, foi lá em 2003, eu casei e fui embora. Fui embora para Portugal, fui para lá para trabalhar, foi o meu esposo, e lá me deu uma crise muito, muito forte de visão dupla. Aí eu falei para minha mãe, mãe, manda um óculos para mim. Lembra do meu óculos e tal, que eu não uso, manda ele para lá. Aí pagamos um absurdo naquela época para mandar um óculos por Sedex, que eu tava desesperada, é o óculos e nada, até então eu não sabia. Aí eu voltei pro Brasil em 2005. Aí eu fiquei aí nessa história. Ai, visão dupla de vez em quando e tal. Aí comecei a procurar médico. Ai, porque você é muito estressada. Ai, porque você trabalha demais. Você, Uhum. você precisa relaxar, você precisa ser menos estressada. E começou na fase da paroxetina. Me deram paroxetina uma época.
E aí eu comecei a tomar e fiquei na esperança, né? Agora eu vou ficar boa, beleza. Aí teve um episódio que eu fui pra praia. Eu fui pra praia pra descansar. E eu fui pra praia no carnaval. E eu já comecei a passar nervoso logo ali em Curitiba. Então, assim, eu comecei a passar nervoso, porque era uma fila imensa e eu detesto para descer pra praia nessas épocas. Quando eu cheguei em Camboriú, eu já não enxergava nada. Então, assim, foram os 7 dias que eu fiquei lá com visão dupla. Aí, quando eu Uhum. fui para Maringá na estrada, eu já não consegui engolir, nem com canudinho, não conseguia engolir a comida, eu não conseguia beber com líquido no canudo. Aí eu desesperei. Aí eu fui no médico que tinha. Você tem que relaxar. Eu falei, eu acabei de. Eu nunca esqueço disso. Eu acabei de voltar da praia. Falei pra ele. Falei, como assim? Ele falou, não, porque não sei o que, e pá, aquelas histórias. Enfim. Aí eu peguei e falei, você ri, né? Você ri, já passei maus bocados. Aí eu peguei e ele falou assim pra mim, quer saber? Bem assim, eu não dou conta do teu caso. Vou te passar pra outra pessoa. Me passou pra outra pessoa. Aí fui pra outra pessoa, Arregou. fui pra outro neuro. Cheguei nesse neuro. Eu nem lembro se o primeiro era neuro. Eu não lembro se o primeiro era neuro. Eu sei que ele me passou por um neuro. Aí eu fui no neuro, ele olhou os exames, porque eu já tinha feito exame e tal, e o primeiro médico pegou na minha mão, apertou minha mão e falou assim, ó, o negócio é o seguinte, você não tem esse exame aí? 40% de chance de eu ter miastenia, né? Na época que ele pediu os exames, aquele eletroneuro, de enfiar as agulhas, aquele negócio que dói pra caramba. Aí ele olhou o exame e falou assim, ó, não, você não tem miastenia. Aperta minha mão. Apertei a mão dele e falou, não, se eu tivesse miastenia, você não conseguiria apertar minha mão? Ele falou, mas ó, você vai em tal fulano, porque esse fulano aqui vai dar um jeito na sua vida. Eu falei, opa, beleza. Aí na época eu nunca esqueço. O primeiro médico que eu fui era por plano. No que ele me indicou não era por plano. Eu paguei particular. Eu lembro que eu cheguei no consultório, era 1 hora da tarde. Particular, ele foi me atender 6 horas da tarde. Aí ele falou pra mim assim: mas tá tudo errado, tem que tomar remédio, os remédios. Ó, vou te dar os remédios aqui pra você tomar. Esse remédio não é esse horário, esse remédio é outro horário. Aí mudou os horários. Eu falei, pronto. Não, minto, não foi isso não. Ele falou assim pra mim: não, esse exame aqui tá certo. 40% de miastenia é miastenia. Vamos entrar com o tratamento de miastenia. O que é miastenia, doutor? Aí eu lembro que ele explicou pra mim assim: ó, miastenia é assim. Você tem um laguinho. Aí você tem um barquinho que atravessa de um lado para o outro. Ele falou assim, então, de um lado tá os músculos, do outro lado tá os nervos. E aí, para levar de uma função para outra, esse translado aí, você precisa desse barquinho. E o seu barquinho não funciona. Aí ele falou, então você vai tomar esse remédio para esse barquinho funcionar. Daí transmite, os nervos transmitem para os músculos que têm as funções dele. Aí eu, beleza. Comecei, aí ele me deu lá, você vai tomar assim, pá, pá, beleza. Comecei a tomar. E não melhorava. E aí eu só fui piorando. Piorando, piorando, piorando. Aí eu comecei, fui no Lembra que remédio foi? os mesmos, um é o que eu tomo até hoje. Só que já vou chegar lá pra você entender. Aí eu comecei a Uhum. piorar. E aí tem uma cliente minha, que ela é minha cliente até hoje, que é a Thaís Gasoli. Na época ela me indicou um médico que ele era nutrólogo. Ele era, não, ele está vivo até hoje. Muito bom por acaso. E eu fui nele e ele falou pra mim assim: Michele, vamos começar a fazer o tratamento alternativo, o suplemento e tal e tal. E aí começou, eu continuei com a medicina normal, né? Medicação, medicamento normal. Só que daí, assim, eu melhorei, mas não teve aquela coisa. E aí eu tive uma crise muito grande. E aí ele falou pra mim assim, ó, vou te indicar uma médica de Curitiba. Vou te indicar uma médica para Curitiba, ela é especialista a nível América Latina. Eu lembro como se fosse hoje. Eu fui nele numa segunda-feira e eu tava totalmente em crise. Aí ele falou pra mim assim: ó, o telefone dela é esse. E eu cheguei em casa, eu liguei pra, pra ela, e aí tinha uma consulta na terça-feira. E eu já era cabeleireira, eu sou cabeleireira desde os 8 anos. Eu liguei pra minha patroa e falei pra ela: ó, amanhã eu não vou trabalhar, eu tô indo pra Curitiba. Eu falei pra minha mãe: eu tô indo pra Curitiba. Aí a minha mãe falou: tô indo com você. A minha sorte é que a minha mãe foi comigo. Aí eu fui pra Curitiba, cheguei lá, a médica falou pra mim assim: ó, só faltou pra mim falar pra mim que eu ia morrer. A sua vida acabou. Eu tinha acabado de comprar um carro, 48 vezes financiado,
uma fortuna a parcela, que eu trabalhava, eu ganhava razoavelmente bem. Quantos anos você tinha nessa época, Michelle? Oi? Qual que é a idade que você tinha nessa época? Foi 2010. 2010. Eu sei porque foi no ano que eu tirei o carro, então eu tenho mais ou menos essa noção. O carro era 2009, 2010. Eu nunca esqueço. Porque daí eu tirei o carro no começo do ano e eu devo ter ido lá, tipo, maio, abril. Eu Uhum. cheguei lá e falou pra mim assim, ó, você não vai trabalhar mais, você não vai comer pão, você não vai comer sal, tudo que você for comer é sem sal, você vai, eu vou entrar com corticoide, porque o remédio tá certo, só que você tá tomando na hora errada. Ele, o que ele te deu tá certo, mas você tem que tomar antes da refeição, senão o seu organismo não absorve. Ela falou, você vai voltar para Maringá, você vai atrás do primeiro médico que fez a cagada com você e vai falar para ele que você precisa internar e fazer autohemoglobulina. É 5 dias internada, aí meu mundo abriu. Caiu, falei, meu Deus, como é que eu vou fazer para pagar o carro? Meu pai eterno, e agora? Aí eu desesperei, vim embora, chorando, desesperada, e fui pro salão, desmarquei todo mundo, fui pro hospital. No outro dia, fui pro hospital. Cheguei no hospital, falei, eu preciso internar. Eu preciso internar, vocês ligam para fulano de tal, assim, assim, assado, você fala para ele que eu estou aqui. Eu fui para Curitiba, minha médica falou que eu preciso internar e preciso fazer essa medicação. E você me conhece, você imagina, né? A história da Aliás que eu fiz lá no hospital, porque eu tava na minha razão. Não sou de bafão, mas aquele dia. Aí chegou um médico e falou pra mim: esse negócio é o seguinte, essa medicação a gente tem que pedir, demora 5 dias pra vir, não adianta você internar. Aí eu falei: tá bom, não adianta internar? Beleza. Voltei pro salão, fui trabalhar. Eu falei: eu não preciso internar, vou fazer o quê? Vou esperar. Aí comecei a tomar o remédio certinho, do jeito que ela me falou, até eles fazerem o pedido da medicação. Com 2 dias eu tomando o remédio do jeito que ela me falou, eu conseguia falar no telefone, coisa que eu não conseguia. Porque quando eu liguei pra lá, minha mãe que teve que falar. E eu liguei e conversei com Uhum. ela. E ela falou assim: não, já tô conseguindo te escutar. Eu não tava conseguindo te escutar, porque a voz fica fanha, né? Fica parecendo, você fala parecendo papo. Aí ela falou: não, então peraí, você tá dando resultado, aguenta aí, segura o tratamento. E foi assim. Aí ela falou assim: ó, em Maringá tem o fulano de tal, que ele vai te acompanhar aí. Eu nunca esqueço. Ela falou assim: porque se você vier para Curitiba, é tudo por sua conta. Aqui é particular, aqui não tem reconsulta, aqui você vai ter que pagar uma, pagar tudo. Então, se lá em Maringá tem esse aqui que é meu pupilo, ele vai te. E aí eu fui nele, ele sempre me acolheu super bem. Neurologista. Oi? Uhum. É neurologista. Neurologista. Então aí fui. Uhum. Aí depois de tudo isso, para entrar na parte aí que é a parte decisiva, né? Eu sempre ele me ensinou como lidar com a medicação, né? Quando eu tinha crise ou quando eu não tinha. Até que eu comecei, a minha sogra, ela tinha esclerodermia. Na verdade foi Uhum. diagnosticada lúpus e depois foi diagnosticada esclerodermia. E aí eu comecei a estudar medicina alternativa por conta daquele nutrólogo que eu conhecia. Aí eu comecei a ver os vídeos do Dr. Lair no YouTube por conta própria. E como era tudo coisa Uhum. natural, aí virou minha chave. Nem todo mundo fala, aí virou a chave. É isso que eu ia perguntar, assim, depois de quanto tempo você começou a buscar por algo diferente do que a medicina tradicional falava e por quê? O que que te instigou aí procurar algo diferente do tradicional? Olha, data exata não. Mas assim, eu sou de Mais ou dieta, menos nessa época, eu sim, sou, eu sou de, 2010? eu sou Não. de alimentação saudável desde quando eu tive o quê? Eu sempre fui gordinha. Sempre fui. Tive sempre problema com balança. Então, eu sempre procurei fazer dieta. Então, todas essas dietas que você imaginar do planeta, do pontinho, da cor, do vigilante, do ladrão, de todo mundo, eu já fiz na vida. Então, assim, eu sempre fui muito dessa vibe de cuidar, mas por conta da estética, não por conta da saúde. Quando a minha sogra adoeceu, na verdade, a minha sogra já era doente, né? Quando eu casei com meu esposo. Só que naquela época era lúpus. Tratava-se como lúpus. Depois foi analisando e descobriu-se que não era lúpus. Aí o estágio dela foi progredindo muito rápido. E daí, quando eu fui no nutrólogo por conta da minha doença, depois eu sugeri a gente levar ela.
E aí nós fomos, aí teve toda aquela parte da suplementação e tal. E aí um dia eu achei o Dr. Lair no YouTube. Há o quê? Uns 7 anos atrás. Infelizmente tem 3 anos que a minha sogra faleceu. Há uns 7, 8 anos atrás eu descobri o Dr. Lair no YouTube. E aí eu comecei a ver, a, a, a ouvir o que ele falava. E e aí, assim, eu comecei a anotar mesmo, sabe? Tudo que ele falava, inclusive tem um caderno ali com todas as. Tudo que ele falava, vai ser para tal doença. Eu etiquetei lá por doenças. E eu Uhum. uso para isso. Então, hoje, por exemplo, eu consigo. Tem cliente minha que fala, eu tenho tal coisa. E eu vou lá no caderno, olho lá e falo, olha, usa isso, usa óleo de coco, óleo cúrcuma e tal. E foi assim Uhum. que começou, mas deve ter sido assim, do que eu descobri o Dr. Lair mesmo, entre uns 8, 9 anos. Foi daí que eu comecei nessa busca. Foi aí que veio a questão. Na época não era tanto glúten ainda, né? Era mais o açúcar, embutido, industrializado, não pegava tanto nessa parte do Uma glúten. alimentação mais limpa, né, no caso. Isso. E foi aí que eu comecei. Você procurava ter uma alimentação mais limpa, de forma geral, sem o que o que todo mundo sabe que é ruim, né? Industrializado, refrigerante, embutido, isso Exatamente. aí, entendi. O que já é algo, um primeiro passo importante, né? Sim. E aí eu acho assim que. E eu, assim, eu tive que ter muita força de vontade, porque a minha mãe é cozinheira. Minha mãe cozinha, uma cozinheira de mão cheia. Minha mãe cozinha muito bem. Então, assim, minha mãe era daquelas umas de fazer pão recheado com torresmo. Então, assim, aquilo ali, comida boa, sabe? Eu sou de Nunca, comida. Eu sou muito. nunca nem vi isso aí. Nunca nem vi pão com torresmo. A minha mãe, filha, é daquela uma que fazia pão com torresmo, fritava o torresmo, aí na hora de Aham. enrolar o pão, colocava o torresmo, fazia pão recheado com queijo e presunto, pão, cuca de goiabada. Nossa, vai só de pensar. Sim. E aí, e E aí aí meu você foi marido também. resistindo. Oi? Daí você foi Não, resistindo. eu sou bem controlada. Eu não vou mentir, todo mundo sabe. Eu não sou zero glúten, não sou zero açúcar, não sou zero lactose, mas eu me controlo muito, muito bem. E eu sou aquela uma assim, dia que eu faço que nem o jejum, né? Que para mim é primordial, eu faço jejum 3 vezes por semana. Então, assim, mas eu como um pão de vez em quando? Como. Eu tomo minha bebida de vez em quando. Agora eu tô sem bebida alcoólica, vai fazer um ano, né? Mas eu gosto da minha cervejinha e eu bebo a zero agora, né? Mas continua, tem o glúten igual. Mas eu me policio bem, tem muitas coisas que eu não lembro nem o gosto que tem. Por exemplo, refrigerante mesmo é uma coisa assim que eu Uhum. consumo. Se eu consumir aí 2, 3 vezes por ano ali, assim, um terço de um copo é muito. Eu tenho que estar com muita vontade, ou eu estar com o estômago meio ruim para alguma coisa nesse sentido. Então, e eu era daquela uma assim, que eu não comia abacate e que eu não comia manga, porque eu pensava assim, um abacate inteiro tem 800 calorias, meu Deus. Uma manga inteira, 500 calorias, nunca, jamais. E hoje eu como um abacate com o maior prazer do mundo. Estava Uma focada na manga, caloria só, né? exatamente. E hoje eu consigo ver totalmente a caloria vazia. Ah, você vai comer uma barrinha lá que tem 40 calorias, mas ela não vai te agregar em nada. Então, assim, para mim foi Uhum. muito difícil. E todo mundo critica, né? Não é essa a palavra, mas todo mundo zomba, tira sarro, principalmente do meu marido, né? Já ouvi piadinhas do tipo assim, vai lá em casa jantar, porque na sua casa você passa fome. Meu Deus, esse menino Sim. tá passando fome. E aí, o que vai ser na sua casa hoje? Vai ser abóbora de novo? Esse tipo de coisa assim, sabe? Mas eu não me importo, não ligo e eu acho que vale super, super a pena. É, como que eu poderia E o que que para você assim, desde que a gente faz acompanhamento assim, o que que mudou para você? Porque você já tinha uma alimentação relativamente saudável, né? Você é uma pessoa que buscava informação relativa a isso, né? Você já havia mudado alguns comportamentos, mas o que que mudou assim para você? O que que você
Então, ver que foi foi diferente? até bom você ter perguntado isso, porque na história ali eu parei lá no Dr. Lair, né? Aí eu parei no Dr. Lair, e aí eu vim pesquisando, pesquisando, pesquisando. E aí eu fui melhorando a minha qualidade de vida, a minha alimentação. Teve muitos suplementos que eu comprei, por exemplo, uma vitamina B12, eu comprei dos Estados Unidos, sem ninguém prescrever, porque aqui eu não conseguia comprar, eu suplementava por conta, porque assim, esse Uhum. nutrólogo que eu ia, o valor aquisitivo de tudo dele era muito alto. Então, assim, eu fui Uhum. nele, e aí, tipo assim, eu pegava os gatilhos, né, da época, e aí, com tudo que o doutor Lair iria falando nos vídeos do YouTube, que eu consumia todos, assim, na sequência, eu fui suplementando por conta. Então, eu fui melhorando. E só que aí, por exemplo, quando a minha sogra veio a falecer, porque a doença dela realmente estava num estágio muito avançado, aí todo mundo assim, agora ela vai dar uma, né? E não, pelo contrário, eu fui buscando, buscando, buscando. E eu sempre, prova viva disso que o ano passado eu estava procurando, desesperado, uma nutricionista especialista em doença autoimune. Eu até cheguei a entrar em contato com uma e ela estava saindo para licença maternidade. Eu falei, caramba, Uhum. não era para achar você, tá? Era para achar você. Aí me indicaram, né, a clínica onde você trabalhava no começo do ano, para levar a minha mãe. Uhum. A minha mãe tem aquelas feridas lá no corpo, que todo mundo falava que era emocional, emocional, emocional. E eu batia na tecla que eu falava, mãe, não é possível, mãe, tem que ter alguma coisa que você come aí e tal. E aí a gente foi lá para a clínica para tentar ajudar a minha mãe. Aí eu descobri você. E eu comecei lá no começo do ano, né? A gente foi lá em janeiro, eu devo ter ido na primeira consulta com você, acho que foi em fevereiro. E. Foi 2020 ou 19? Oi? Foi 2020 mesmo? Ah, Não, 21? não, 2021, a gente tá. foi 2021. Ou 20? Foi 2021. Ah, 2020. Foi. Uhum. Foi agora no começo do ano. E, e tudo que acarretou com tudo isso, e foi uma junção. Hoje, por exemplo, eu tomava dois tipos de medicação. Eu tomei corticoide lá quando eu fui para Curitiba, naquela época. Eu cheguei a tomar 60 miligramas de corticoide por dia, então eu fiquei imensa. Aí depois a gente foi desmamando, Uhum. nunca mais precisei do corticoide, mas eu tomava direto dois tipos de medicação. Um eu tomava 4 vezes por dia e o outro eu tomava à noite, que eram 3 comprimidos. Esse da noite eu consegui ir desmamando ele e hoje eu não tomo mais. Eu tô desde quando a gente começou. Um mês depois que a gente começou a fazer Uhum. o tratamento, eu não uso mais, não tenho a mínima necessidade. E o outro que eu tomava 4 comprimidos por dia, que era 7, 11, 3 e 7 da noite, eu tomo dois, não um. Depende do dia. Depende de como tá o ritmo do dia. Às vezes é um dia mais cansativo, às vezes é um dia que eu vou praticar exercício à noite, né? Porque agora eu tô na vibe do futevôlei, comecei a treinar o futevôlei, e aí é bem desgastante, né? Daí, nesses Uhum. dias, normalmente eu tomo dois, mas tem dia que eu tomo um e fico tranquila. E confesso pra você que eu tô tentada a tirar esses dois aí. Tô ensaiando ainda. E, Uhum. e sem contar a qualidade de vida, né? Porque, por exemplo, eu conheci pessoas que eu não tenho contato hoje, mas que. E quando você descobre a miastenia, você pensa assim, lá fala assim, que a sua pálpebra vai cair, você vai ficar com o rosto torto, que a pálpebra normalmente cai assim, né? Ó. Aham. Você vai chegar uma fase que você não vai conseguir varrer a sua própria casa. Então, quando eu falo que eu tenho miastenia, eu tenho 37 anos, eu tenho miastenia, que eu sou dona de salão, que eu tenho um salão, que eu trabalho o dia inteiro em pé. Aí eu pratico corrida de 3 a 4 vezes por semana, 40 minutos por dia. Aí agora eu tô jogando futevôlei uma vez por semana.
Todo mundo fala. Uhum. As pessoas que Não conhecem quem acredito, tem né? miastenia fala que não é possível. E quem não sabe que eu Uhum. tenho uma doença autoimune, quando eu falo, mas o que que você tem? Não acredita que eu tenho. Então, assim, quando eu descobri para mim, Quando vai ver o que é, né? Não, não acredita daí, né? não. Não porque elas Ô, perguntam Michele, primeiro, pode falar, pode concluir. quando você descobre que você tem miastenia, primeira coisa que eu fui procurar no Google, né? O que é miastenia? Aí, uma a cada 100 mil mulheres são presenteadas com, com, com a miastenia. Então, eu já falei, putz, e normalmente é acima de 45 anos. Uhum. Então, você já se sente assim, nossa, eu já sou diferentona, né? Não Mas fica muito otimista, né, Michele? não fica o quê? Muito otimista, né? Não. Porque você vai num médico, vai no outro, cada um fala, te dá algo assim que você talvez saia pior do que o que você entrou ali para buscar, que é ajuda, né? Que é a esperança de ter qualidade de vida. E aí todo mundo desanima. Mas é importante até ressaltar isso da medicação, né, Michele? Que a ideia, né, não é a pessoa, vou começar a me alimentar melhor, vou parar de tomar o medicamento agora. Não é assim, né? A ideia é a gente preparar o corpo da pessoa para que ela tenha condições de uma hora fazer esse desmame, essa retirada, né? Então é importante falar aí que você buscou essa alimentação, buscou essa suplementação, tudo isso paralelamente, né, junto com o tratamento convencional que você fazia, e aí sempre trocando ideia com o médico ou não. Mas a ideia é sempre assim, também o fato de conhecer o próprio corpo, saber, eu acho que quando a pessoa se cuida, né, quando ela tem um olhar para si, ela também acaba tendo muito esse autoconhecimento e vendo, né, comi isso ontem, ou comecei a dar uma fraquejada aqui na minha alimentação, eu já começo a sentir a diferença, o impacto de que do bem se alimentar, né? Porque quando a pessoa come mal mesmo, ela não tem essa percepção do que o alimento está causando nela, né? Então, quando ela já come mais limpo, as escorregadas ou as permissões que ela faz, ela começa já a sentir diferença, né? Já começa a sentir sinais de inflamação, né? De repente, quem tem algo que causa dor já começa a aumentar a dor, né? Então é importante se conhecer, se observar, saber como que é o seu normal, porque a qualquer saída dessa normalidade, vamos dizer assim, você começa a ter a conseguir fazer essas atribuições, né? E ter esse autoconhecimento. E aí que a pessoa vai conseguindo fazer isso sozinha, né? Eu comer isso aqui me faz muito mal, eu percebo. Aquele outro às vezes não faz tão mal assim, né? Então, acho que isso que é bem interessante de se observar, de se conhecer e de ficar buscando, né? Sim, e Ô, assim, Michelle, pode concluir. Pode a suplementação que você, por exemplo, me indica, me ajuda não só no dia a dia, mas, por exemplo, para o descanso, para dormir, os florais mesmo, né? Os florais não, os homeopáticos que você me receitou da última vez, para ter aquela sonharada, aquela coisa arada. Então, assim, são pequenos detalhes que a gente vai colocando aí, que toda vez que eu vou lá, você muda aqui, encaixa ali, e, e a gente vai sempre no contexto. Olha, que nem você sabe que eu não faço 100% ali à risca. E você Uhum. mesmo assim, você fala, olha, o certo é assim, né? O menos ruim é esse, mas não que nem o dia que você postou da cerveja lá, aí eu corri lá comentar, aí você falou assim, eu disse que está aprovado, não disse que é saudável, né? É verdade. Que você Né? uma cerveja sem glúten lá. É uma opção, né? É uma opção aí. Hoje em dia já está muito mais fácil comer saudável, né? Eu conto a história do primeiro pão sem glúten que eu fiz na vida, porque não tinha para comprar ainda, né? Naquela época, eu acho que foi por volta disso aí, 2010. E aí não existia para comprar, assim. Eu fui fazer
uma receita de pão sem glúten. Eu lembro que eu quase chorei quando eu comi o meu pão sem glúten aquela vez. Porque ele era terrível, ele ficou muito ruim, ele ficou terrível, né? E para uma pessoa que gosta muito de pão, né, vai comer aquilo e vai ficar mais triste ainda, porque não é igual, né? O meu Então a gente primeiro tem que ter pão essa... sem glúten foi horrível também. Horrível, horrível. Até que eu desisti de fazer pão sem glúten. Agora, quando eu quero consumir pão sem glúten, eu vou e faço. Então, normalmente eu faço bolo sem glúten, né? Até eu comprei um e-book ontem de comida saudável de uma pessoa que eu gosto, de uma personal chef que eu gosto muito também. E lá tem uma receitinha de pão e eu vou fazer, eu vou testar e qualquer coisa eu te passo a receita. Porque parece que fica legal. Outra coisa que eu ouvi você Sim. falando aí, que eu lembrei de você contando as suas histórias lá nos seus vídeos do YouTube, né? Que eu assisto também. Foi de você falando da sua experiência lá com o glúten. Que hora que você se viu comendo macarrão depois de 10 dias, você chorou e seu pai perguntou o que estava rolando. É bem essa experiência, que quando você quer fazer aquela coisa ali, assim, fica automático, né? Você ter uma alimentação. É muito, muito mais prático e fácil você ter uma alimentação desregrada, né? É muito mais fácil. Abrir o saquinho, como você costuma dizer, né? E hoje eu me pego assim, cuidando não só de mim, eu me pego cuidando das minhas clientes. Hoje mesmo eu falei para uma cliente uma frase sua: a gente é o que a comida da gente come. Então, se a gente come a vaquinha, o que a vaquinha come? Ah, é a grama ou é a ração? Então, você toma o leite, esse leite veio da onde? A vaquinha é o hormônio e toda aquela coisa arada lá. Então, assim, Isso aí. é muito, não vou dizer difícil, é mais desafiador. Mas quando você Desafiador. colhe os benefícios, é uma junção, né? Claro, eu hoje eu posso falar que ninguém olha para mim e fala, ela tem uma doença autoimune. Mas eu cuido muito da minha alimentação. Quem convive comigo, sabe? Por exemplo, o dia que eu quero, que eu vou falar, eu vamos fazer um churrasco, eu vou comer carne, eu vou comer carne. Eu vou comer carne e eu como igual gente grande. Só que aí no outro dia eu pondero. Agora, eu não sou aquela pessoa que vou sentar e vou falar, eu vou comer um pão, porque eu sei que o pão vai me fazer muito mal. Então, quando surge uma pessoa me chama, olha, eu fiz um pãozinho caseiro, assim, ou a minha avó faz um bolo. Minha avó tem 86 anos, que ela faz um bolo. Minha avó não sabe ler, então é um bolo super simples. Mas aquele bolo, ele me tira do prumo. Então, quando ela faz aquele bolo, eu falo, nossa, hoje eu vou comer um pedacinho do bolo da minha avó, 2 pedacinhos do bolo da minha avó. Assim, eu vou fazendo compensações, né? Então, nesse dia, por exemplo, eu não vou tomar minha cerveja sem a minha cerveja zero, que eu sei que tem o glúten. Eu não vou comer um doce por causa do açúcar. Eu não bebo leite. É raríssimas vezes eu não consumo leite. Então, quando eu vou fazer minhas receitas, eu faço meu leite de coco, ou o leite de aveia. Então, assim, só que o que a galera tem que entender? Que não é começar hoje e ver o resultado amanhã. Eu tô nessa luta Isso. aí tem 8 anos. Então, eu descobri você agora, em janeiro. Então, assim, tudo que você vem fazendo para mim, com os suplementos, vão agregando, né? Então, assim, eu Sim. percebo muita melhora na minha pele, na minha disposição, na minha qualidade de sono, na minha qualidade de vida. Então, assim, eu até antes da pandemia, eu poderia considerar que eu era sedentária. Eu não ia na padaria a pé, eu não ia no mercado a pé. Para falar que hoje eu estou correndo 40 minutos, 3 a 4 vezes por semana, para mim, quando eu comento isso, as pessoas que me conhecem daquela época falam, não acredito. A minha professora de Pilates, a Fer, agora que ela me viu começando a jogar futebol, ela falou, eu não estou acreditando que eu estou te vendo. Ela fala, é outra pessoa. E é outra pessoa. Uma coisa puxa a outra, né? À medida que você vai arrumando a alimentação, você tem mais energia, mais disposição, você quer agregar outras práticas que são saudáveis, né? Você tem vontade de fazer um exercício, você tem prazer, né? Eu sempre falo que é importante a gente ir testando, às vezes a gente fala que eu não gosto de me exercitar. Gente, tem
tantas modalidades esportivas, tem tanta coisa que você pode fazer, não é possível que você não vai gostar de uma coisa. Então, procure alguma coisa para você chamar de seu, né? Ah, eu gosto de correr, né? Você joga futebol, né? Eu gosto de crossfit, tem gente que gosta de pedalar. Não é possível, né, que dentro de tudo isso você não vai achar alguma coisa que você gosta, né? Tem muita opção. Mas eu já fui E dessa isso aí que daí, você tá? falou Eu já fui dessa daí de falar que não, eu não gosto de nada, eu não quero nada, nada me deixa feliz. Falar pra você assim, nossa, eu gosto de correr, de sair da minha casa, chegar do salão cansada às 7h30, 7 horas, botar um tênis, subir, a gente vai correr lá no Parque do Ingá e correr. Ah, meu, nossa, eu gosto, gosto. Não, eu não gosto. Só que é uma coisa assim, que depois que você tá lá, que você começou, te gera um que prazer muito bom que eu fui, grande. né? E uma coisa que o meu Que marido bom que eu falou. vi. O meu marido, ele jogava futebol profissionalmente, né, quando a gente se conheceu. Então, assim, ele falava assim que o esporte ele é viciante quando você acha uma coisa que você gosta. E eu confesso para você que eu comecei a correr na pandemia, né? A gente, quando não podia fazer nada, a gente começou a andar no bairro. E aí ele começou, vamos correr um pouquinho? Vamos correr um pouquinho? Nós começamos a correr na grama nas avenidas. E aí foi. E aí eu fui um pouquinho a mais, um pouquinho a mais, um pouquinho a mais, um pouquinho a mais. E fui. E aí foi lanchando. Aí corri, aí comecei correndo andando 30. E aí fui aumentando. Aí um dia eu consegui correr 5, fiquei mega feliz. Aí fiquei um tempão correndo 5. Aí passei para 10. De 10 eu passei para 15 e fui. Quando eu cheguei nos 40, você não tem noção. Nossa, aquilo parecia que eu tinha ganhado na Mega Sena, porque, tipo assim, nunca na vida eu imaginei que eu fosse conseguir, né? Uma vez nós fomos para a Uhum. praia e a gente foi começar foi caminhar na praia. E aí eu falei para ele assim: vamos dar uma corridinha? E eu lembro como se fosse hoje. Eu falei: a gente vai, eu vou correr 1 minuto e andar 1 minuto. Ele falou assim: para com isso, você nunca vai conseguir correr fazendo assim. Aí eu falei: sabe quando aquilo te zera pressão? E você fala, Desaforo. mas um dia eu vou. Aí passou uns 3, 4 anos depois disso, se não mais. E aí eu comecei a pegar gosto pela corrida. Então, assim, é minha paixão? Não, não é. Mas eu vou te falar, eu tô apaixonada pelo futevôlei. Eu sou terrível. A gente começou a treinar, a gente fez, era para ter feito a quarta aula, agora na terça-feira, que foi feriado. Mas, como não podia ser à noite, a aula foi às 10 horas da manhã e tava sol, e aí eu tava com o estômago meio zicado lá e não consegui fazer. Mas eu vou te falar, tá aí uma coisa que mesmo ruim, que eu sou péssima, eu vou continuar nas aulas certinho e eu vou me dedicar, porque é uma coisa bem difícil e eu amei de fazer. E é muito bom, é muito gostoso. E meu marido joga, eu vou lá para as quadras para ver ele jogar lá com os meninos. E é muito legal. E é uma coisa assim que eu me apaixonei mesmo. O beach tennis também eu fui jogar com a minha cunhada, gostei bastante. Então, assim, é outra modalidade também que eu vou incluir aí na pegada. E eu super recomendo, porque assim, e todo mundo fala, que nem eu fui no meu médico esses dias, né? E daí eu comentei com ele que eu tinha tirado a medicação, que eu tinha tentado tirar uns 2 anos atrás, mas eu tirei de uma vez, eu tirei tudo de uma vez, aí deu ruim. Aí ele falou pra mim, Uhum. agora você já aprendeu, né? Agora você mesmo vai controlando aí e tal. Eu falei, eu vou controlando. Ele falou assim, mas você vê aí, ó, você já sabe, se você voltar aqui ruim, eu vou te enfiar corticorde. Aí eu pensei assim, mas eu não vou voltar ruim. Eu não vou voltar aqui ruim. Falei, agora, da agora pra Uhum. frente, eu só vou voar. Falei, não, eu não tenho porquê, né? Eu acho assim que é uma trajetória aí, vamos colocar aí que seja 8 anos, né, de aprendizado. Primeiro eu comecei sozinha ali, esses dias eu vi uma foto sua com o Dr. Lair, e aí eu sabia do Dr. Paulo, você eu não sabia, eu fiquei olhando e falei, as ideias batem muito, por isso que a gente... Muito. E eu gosto muito, então eu me pego falando para as clientes, eu falo, olha, você tem psoríase, passa óleo de coco na sua cabeça, olha, consome óleo de coco, fica 21 dias sem comer farinha para você ver se melhora essa Uhum. alergia.
Chega a ser. Começa a propagar a corrente do bem, né? A gente quer fazer isso, que a gente sente que é bom pra gente, a gente quer passar para os outros, né? Chega a E, ser. ô Michele, que você falou, essa questão que você falou, do não comecei agora, né? Isso é muito importante, porque nós, os seres humanos, somos imediatistas, né? E quando a gente pensa em mudança alimentar, as pessoas também querem resultados imediatos, né? Então, quando a gente pensa em buscar uma mudança alimentar que vai de encontro total ao mais próximo da cura, vamos dizer que a gente pensa de uma doença autoimune que é a remissão, a gente não pode querer isso para daqui 30 dias, né? De forma nenhuma. É um processo de anos e anos e anos que a pessoa está alimentando dentro dela de forma ruim, né? Não são as primeiras modificações que ela vai fazer que ela vai conseguir, mudou de vida, né? Tudo o que busca um tratamento natural que realmente é o que é eficiente, o que vai dar resultado, é muito mais lento, mas é o que traz o resultado, é o que é o definitivo, é o que vai realmente agir na causa e que vai impactar o corpo de uma vez aí, de todas as formas. Ô, Michele, e aí só pra gente encerrar aí, eu queria que você dissesse, se pudesse dar uma dica, né, ou uma orientação, o que você falaria para as pessoas que estão assistindo a gente aqui agora, que tem alguma doença autoimune, e que dica você poderia dar para elas? O que você diria para essas pessoas que hoje ainda não estão bem e não se alimentam bem? Olha, não é impossível falar uma coisa só. Mas eu vou falar Uhum, uma coisa assim, ó. Uma não, são várias, né? Se tudo que você já fez não tá dando resultado, o que você perde tentando fazer diferente? Comendo saudável, suplementando, são coisas assim que a gente pode dizer que não vai te fazer mal. Se tudo que você já tentou fazer não funcionou, o porquê não tentar algo diferente? Primeiro, sai do padrão, né? Tem coisas que a gente não pode falar, né? O porquê que a gente toma tanto remédio, vai entrar em outros parâmetros e as pessoas vão achar que a gente é meio doido. Mas eu acho que para as indústrias farmacêuticas mesmo, não é viável a gente partir por essa vibe da alimentação. Por quê? Porque é muita grana envolvida. Então, assim, uhum, e a gente é o que a gente come. Não tem outra explicação, né? E ninguém nasce, a maioria das doenças. Por que é autoimune? Porque um belo dia o seu organismo resolve parar de funcionar naquela função. Do mesmo jeito que ele resolve parar de funcionar, ele pode voltar a funcionar. Só que aí, assim, você ficou 20 anos, 30 anos colocando porcaria pra dentro, acabando com o seu intestino, buracando ele todo ali. Aí, de um dia para outro, você vai querer que os buracos você fica zen? Não, gente, o negócio é. Só que é assim, se você não começar hoje, você não vai ter um resultado daqui 5 anos, 8 anos. E você vai ficar nessa peleja. E eu costumo dizer uma coisa assim. Ai, você quer. Uma vez, o meu marido mesmo, que volta e meia, ele fala umas coisas assim, porque às vezes ele deita no sofá e fala pra mim assim: vamos comer um lanche? Eu falo, não. Aí ele fala assim: ei, quer viver 100 anos? Eu falo, não, eu não quero viver 100 anos. Eu só quero conseguir limpar a minha própria bunda com 65, sem precisar de ninguém cuidar de mim. Isso pra mim já é uma é, vitória grande. Assim, perdão das palavras aí, é bem chulo, mas é verdade, gente. Porque o prognóstico da minha doença é 45 anos, está numa cama, inválida, ou quase inválida. Você não conseguir varrer sua própria casa. Então, assim, eu tô com 37 e eu tô muito melhor hoje do que quando eu tinha 25, 30. Isso pra mim uhum. é muito bom. Então, assim, não é do dia pra noite. Você não vai começar, você não vai lá na Tarles amanhã, ela vai te dar um suplemento, daqui 15 dias ela vai falar, nossa, eu tô. Não, não é assim. Às vezes é, mas às vezes é um caminho. E são tijolinhos que você vai construindo. Você tem que pegar, você vai reconstruir o teu organismo, vai pegar o teu intestino e vai fechar ali os buraquinhos, né? Que foram causadores de tantos anos de coisa ruim que você comeu. Então demora. Então tem que ter paciência. Ah, não, Uhum. posso dar muito trabalho, deixa isso pra lá. Eu acho assim que cada um faz da vida o que quer. Mas se você tem a oportunidade
de fazer diferente, de repente, para ter um futuro melhor, ter uma velhice melhor, que eu acho assim, que a nossa velhice já não vai ser tão fácil. A gente já não vai ter a gente não vai ter tanto alimento saudável para consumir, porque hoje em dia tudo tem agrotóxico, hoje tudo tem veneno. Para a gente comer saudável hoje já tá difícil, porque tudo tem uma mãozinha ali. O trigo já tem toda aquela função, o tomate tá lascado de não sei o quê, o pimentão. Então é esse tipo de coisa. Então lá para frente vai ser mais difícil. Então se a gente não fizer agora, quem garante que a gente vai chegar lá bem? Ninguém garante. Eu posso morrer amanhã, né? Mas eu posso falar para você, se eu morrer amanhã, todo mundo vai falar assim. Aí, ó, o que adiantou? Lutou tanto, fez tanta coisa e morreu. E daí? Mas eu fiz. E se eu chegar nos 65 anos bem, todo mundo vai falar, ó, tá vendo? Ela tinha razão. Ela foi, ela batalhou, ela foi, fez os acompanhamentos, fez as suplementações direitinho, fez acompanhamento, cuidou da alimentação, tá top. Se acaso não acontecer da forma que eu espero, beleza, mas eu fiz a minha parte. Eu acho que é Isso. primordial. Assumir o controle, né, a responsabilidade que a gente tem sobre a gente mesmo, né? Não pode ficar só pensando, ah, meu Deus, por que eu tive isso? Por que eu tive essa doença, né? Não, mas beleza, infelizmente eu tenho, e o que eu posso fazer a partir disso para melhorar minha vida a partir de agora? Né? Porque uma das piores dores é a do arrependimento. Né? Então é isso aí que você falou. Imagina você lá com 60 anos, olhando para trás, falando assim, nossa, eu podia ter feito diferente com 30. Não Né? é? Eu acho que esse arrependimento, ele é o mais doloroso do que a gente abrir mão de comer uma coisa ou outra, que de fato é desafiador, né? Não é sociável, né? Essa mudança, mas acho que a partir do momento que as pessoas vão vendo que você tem essa vibe, não vai mais chegar te oferecendo tanta coisa assim, né? Eu acho que a partir do momento que vê que você tem isso, talvez as pessoas que gostam da gente vão oferecer, não vai te dar uma cesta de café da manhã, vai te dar uma outra coisa, né? Lógico, a não ser... Nunca ganhei uma cesta de café da manhã. Acho que porque talvez eu quase não comeria, a não ser as frutas, né? Isso. Então a pessoa vai ver, não, ela não é assim, não vou dar isso pra ela, porque ela não curte, não é a vibe dela, né? Não, é bem Mas, isso. Michele, a gente vai chegando aqui a fazer às 9, fazer uma hora de live. Eu queria muito te agradecer por você ter partilhado sua história com a gente. Nem todo mundo gosta de expor, né, isso. Mas tenho certeza que muita gente se identificou com você, muita gente captou isso que você está falando, e com certeza você plantou a sementinha aí na cabeça de muita gente. Então, muito Sim, obrigada eu por que ter agradeço aceitado. eu agradeço pelo convite imensamente. E vou falar para você, muito obrigada, né, por tudo que você faz pela gente, porque não é fácil, não, né? Aguentar esse povo com esse tanto de pergunta, que a gente tem muitas perguntas e às vezes as perguntas são repetitivas, mas eu te agradeço por toda a paciência aí, agradeço pelo convite e falar, assim, finalizar para a galera aí é uma frase sua, né? A gente é o que a comida da gente come, então pense aí o que vocês vão colocar para dentro, porque vocês podem estar se beneficiando muito de um nutriente bacana ou vocês podem estar se auto-envenenando. Então, fica na mão de cada um. A gente come o que a gente quer. Ninguém obriga a gente a comer nada. Então, eu já tive fases de cortar mesmo. Hoje eu consigo ter ponderar, né? Hoje pode, amanhã não, de manhã sim, de tarde não, hoje eu vou comer, amanhã eu não como. Mas no começo é mais complicado. E Porque você conquistou isso, né? Você conquistou poder comer isso de vez em quando. exatamente. Né? E aí você dando as dicas ali, acompanhando e falando, olha, vamos tirar por 3 meses, depois a gente vai colocar aos poucos. Então, assim, eu acho que esse suporte vale muito a pena mesmo. E você sabe que eu sou sua fã, né, de carteirinha, e eu te indico para todo mundo. E que Deus continue te abençoando aí, que você continue aí trilhando o seu caminho e tamo junto. Ele me ligou bem na hora. Obrigada, Michele. Tá bom? Obrigada. Obrigada pelo
carinho, obrigada pelas palavras aí. Deus abençoe todo Amém. mundo. Uma ótima finalzinho de quinta aí para nós. Tamo Beleza. junto e até mais. Tchau, tchau. Até. Beijo. Falou, galera.